Tem uma frase que diz o seguinte: curar não é esquecer, mas esse ocorrido não dominar mais a sua vida. Você conseguir falar até disso sem chorar. Muitas vezes a gente fica com aquela situação e fica revivenciando, tá? E eu sempre falo, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. Porque senão a gente entra num papel de se vitimizar, porque realmente nós fomos vítimas ali no passado, mas a nossa vida não precisa ser a vida toda eu repeti, eu vivenciei, eu fui vítima aqui numa situação, então eu vou repetir o ciclo da vítima. Então eu sou vítima, e eu fico repetindo esse ciclo. Então chega um momento que a gente tem que pegar as rédeas da nossa vida e falar, não, porque eu mereço ser feliz, eu mereço ter prazer, eu mereço ter uma vida sexual plena, eu mereço viver um amor, eu mereço tudo isso. Então eu não vou deixar de viver porque eu fui vítima lá atrás. Então eu não vou ser vítima hoje. Hoje eu não sou mais vítima. Hoje eu assumo as rédeas da minha vida e vou ser feliz. Falar é fácil, viver é que são elas, né? E eu vou falar então um pouquinho como que a gente faz pra gente viver, tá bom? Porque eu também passei por uma situação de ser molestada, no sentido assim de que enquanto eu estava dormindo, uma pessoa ficou passando a mão no meu corpo, isso por várias e várias vezes, e isso me traumatizou. E eu sei que assim que tem situações bem mais complicadas, né, do que a minha, mas eu sei o quanto que a questão sexual pode traumatizar a gente em relação a isso. Como que o Tantra pode ajudar? Eu vou então contar um pouquinho de como que foi que a minha questão, para vocês entenderem o processo terapêutico do Tantra. Existe uma massagem que é a massagem sensitive. A massagem sensitive é uma massagem que vai despertar a energia no nosso corpo e vai dissolver o nosso corpo das couraças musculares. O que são essas couraças? Foi o Reich que falava sobre isso. Essas couraças são memórias traumáticas. Nós passamos pelo momento ali de tensão, o nosso corpo, ele ficou tenso, ele ficou com aquela memória, depois eu não estou mais naquela situação, mas o meu corpo ainda vivencia aquela memória. Então eu vou reproduzindo aquilo ao longo da minha vida, eu vou repetindo esse padrão, estou com essa memória corporal, essa tensão no meu corpo. Quando nós começamos a fazer a massagem sensitive, ela vai gerando energia no corpo, e essa energia vai dissolvendo essas couraças, essas memórias celulares traumáticas, tá? Tanto em questão de estupro, de abusos, como outras questões emocionais também, né? Para quem me acompanha, talvez já tenha ouvido falar que eu superei a morte da minha filha. Eu perdi a minha filha na gestação, no 5º mês a minha filha nasceu, eu perdi, e daí isso foi um trauma para mim. E durante a massagem sensitive, na primeira massagem sensitive, eu senti muito prazer, eu tive orgasmo e eu chorei. Na segunda massagem sensitive, eu senti prazer, eu senti orgasmo e eu percebi que o choro vinha quando tocava na minha barriga. Até então, não vinha memória nenhuma, só vinha uma sensação de choro. Na terceira massagem sensitiva, eu senti prazer, eu tive orgasmo e eu percebi que quando tocava na minha barriga, vinha o choro, e a sensação que me dava era a mesma sensação de quando a minha filha nasceu, porque ela nasceu no 5º mês. Claro que eu não queria que ela nascesse, né? Eu sabia que ia acontecer alguma coisa bem grave, que ou ela ia falecer, ou ela ia ficar com um problema sério de saúde, porque ela estava grávida de 5 meses, e recém-completado, né? Quando eu entrei em trabalho de parto, eu estava no 4º mês. E eu fiquei no hospital tentando segurar. Logo que completou 5 meses, daí eu não consegui mais segurar e ela nasceu. Ok, ela nasceu, aquela sensação de querer segurar ela na minha barriga ficou, tal. E daí depois eu tive uma outra experiência com a massagem que me veio, foi a primeira sessão de massagem que eu não chorei, e eu falei, nossa, me curei do trauma da perda da minha bebê. E daí, logo depois que acabou a massagem, eu tive uma experiência multidimensional. O que aconteceu?
Acabou a massagem, eu não chorei, daí eu falei, ai, que legal, não chorei. Assim que o terapeuta tirou as mãos do meu corpo, abriu um portal, assim, de luz, tinham vários seres de luz, e veio um ser de luz segurando um serzinho de luz, que eu acredito que era minha filha, e deu para eu segurar. E eu tive um processo de cura dentro desse processo da perda da minha filha, tá? Isso aconteceu em relação a isso, mas pode acontecer também em relação à questão de traumas, de abusos, de bloqueios. Mas eu ainda tive uma questão relacionada ao abuso. Por quê? Primeiro, no processo da sensitiva, eu tive essa cura que não foi relacionada ao abuso. Mas o que aconteceu? A massagem sensitiva que não toca no genital era uma massagem muito confortável para mim. Era uma massagem muito prazerosa. Só que, na sequência da massagem, vem o nível 2 da massagem. O que é o nível 2 da massagem? É o momento onde a gente faz a massagem sensitiva, mais a massagem genital. Então, foi a primeira vez que alguém foi tocar no meu genital durante a massagem. E daí, veio ali a massagem, e daí, quando começou o estímulo do clitóris, eu sempre falo que 80% das mulheres já vão alcançar o orgasmo na primeira sessão de massagem tântrica com esse estímulo genital, tá? 20% não vai alcançar. E eu fiz parte desses 20%. Eu não alcancei o orgasmo nessa experiência. Por que eu não alcancei o orgasmo nessa experiência? Começou a me vir sensações ruins, sensação de angústia, sensação de agonia. Então, eu tinha um bloqueio para viver o meu orgasmo, porque quando eu era abusada, sempre os toques eram dos meus genitais. Então, eu tinha um bloqueio relacionado a isso, tá? E daí vinha aquela sensação, mas com uma sensação de agonia, com uma sensação de angústia, com uma sensação muito ruim. E, no meu caso, eu não, até aquele momento da massagem, eu não interpretava que eu tinha sido abusada. Porque como a pessoa que passava a mão em mim era uma adolescente, eu colocava assim, uma bobeira de adolescente. Mas eu não tinha noção do quanto isso tinha me bloqueado, quanto isso tinha me traumatizado. E foi a primeira massagem e a sensação ruim. Foi a segunda massagem, sensação de agonia, de angústia, de incômodo. Terceira massagem, sensação de incômodo, agonia, angústia. Quarta massagem. Na quarta massagem, finalmente eu tive um orgasmo. Mas não foi um orgasmo de prazer. Foi um orgasmo de dor. Foi um orgasmo com um sentimento muito ruim. E eu ouço relatos, assim, quando eu atendo, assim, pessoas que também têm essa sensação. Tem o orgasmo, mas não é uma coisa boa. E daí, junto com aquela sensação de orgasmo, veio a memória, porque até então não veio memória nas outras sessões. Eu tinha agonia, eu tinha angústia, eu tinha incômodo, mas não vinha memória. Na hora que me veio o orgasmo, me veio a memória da situação onde eu havia sido abusada. E junto com isso, uma sensação de muita raiva, uma sensação de muita dor. Então não foi aquele orgasmo prazeroso, gostoso, mas foi um orgasmo libertador. Porque esse orgasmo que veio cheio de mágoa, cheio de memórias, cheio de raiva, foi o primeiro passo para eu me libertar da dor que eu havia sofrido por ter sido tocada. E eu nem tinha noção disso. Como era uma pessoa muito próxima a mim, eu nem tivesse me permitido sentir raiva da pessoa. E daí veio com aquele sentimento de raiva, com todo aquele sentimento que eu nunca tinha enxergado, né? E daí me deu raiva, chorei e tal. Foi uma coisa muito ruim. Mas depois que eu passei por essa sensação de sentir raiva, disso tudo, de percepção, porque até então eu não enxergava que eu tinha sido um abuso. Depois que eu passei por isso, na outra sessão, pela primeira vez, eu consegui acessar o orgasmo com prazer. Então, algo me curou nessa sessão. Foi com dor, foi com agonia, foi com angústia, mas algo saiu, algo que estava ali bloqueado.
tá? E daí na outra sessão eu finalmente consegui acessar o orgasmo com prazer. E, enfim, e daí para ir em diante eu comecei a me tornar cada vez mais orgástica em relação ao meu genital, tá? Então, eu entendo que teve um processo de cura aí, um início de processo de cura, não uma resolução. E daí, o que eu percebi? Que foi uma cura, uma libertação, mas que foi também uma tomada de consciência. Porque até então era uma informação que estava muito ali guardada no meu subconsciente. Tem pessoas que sofreram abuso, que sofreram estupro e que elas não se recordam. É como se elas colocassem num lugar onde eu não quero lembrar. Hoje mesmo, está uma coincidência assim do universo, porque tem 2 grupos falando sobre isso, daí alguém entrou em contato com a minha assistente também falando sobre isso, e hoje uma pessoa marcou uma sessão comigo, também me trouxe essa questão, me falou o seguinte, que ela tinha a visão do abuso, mas como acontecendo com uma outra pessoa, com a irmã dela, e não com ela. E de repente ela teve uma tomada de consciência que não foi com a irmã dela, foi com ela. Então a gente, muitas vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer ver, a gente coloca num lugar porque é algo de muita dor, mas isso está reverberando nas nossas relações, na forma como a gente se relaciona, né? Que nem a Regiane colocou aqui, que às vezes outras pessoas não tinham nada a ver com o problema, né? Ela acabava também sobrando para essas outras pessoas. Então, isso vai reverberando para as outras pessoas. Então, é uma questão, no meu caso, foi uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência me fez eu enxergar várias coisas que eu não enxergava. E foi um primeiro passo para um processo de cura, tá? Dentro dos traumas que eu vivi na minha infância, adolescência, para mim, sem dúvida, esse trauma foi o mais pesado. Foi a coisa mais difícil de superar. Foi a coisa que mais difícil de perdoar. E daí eu comecei um processo de cura dentro desse espaço, de olhar para isso, tá bom? Mas com os processos com a massagem, eu fui me permitindo acessar o prazer e acessar essa cura interior. Tá? Então, os processos com a massagem, elas fazem o quê? Elas ressignificam a sexualidade dentro de um espaço de amorosidade, dentro de um espaço de cuidado, dentro desse espaço de acolhimento. Quem tiver passado por uma situação, né, de estupro, de abuso, ou até mesmo outros tipos de bloqueios que impedem você de viver a sua sexualidade, que você passe por um processo de massagens tântricas, elas ajudam muito a ressignificar o espaço da sexualidade na sua vida. Ele é um processo de liberação de traumas e de bloqueios emocionais, tá? Então, faça um processo de massagem porque realmente é um processo de cura.